meu nome é Stephanie e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre aquele que é considerado um dos melhores musicais que já foi criado, que é Hamilton. Pra quem nunca ouviu falar em Hamilton e tá pensando, nossa, que nome feio, que nome esquisito, calma aí. Não é o corredor de Fórmula 1 que eu tô falando aqui, eu tô falando de um musical que foi criado por um cara chamado Lin-Manuel Miranda. E ele criou um musical contando a história de Alexander Hamilton, que ele foi um dos fundadores dos Estados Unidos. Ele foi, assim, um homem que saiu lá do Caribe com nada que ele tinha para se tornar, assim, um dos maiores revolucionários e tesoureiros da história dos Estados Unidos inteiro. Aí você deve estar pensando, nossa, mas qual é a pessoa que vai querer assistir um musical? Um negócio, sabe, só música sobre a história de um tesoureiro. Quem é que vai querer assistir? Eu também pensei isso, eu pensei, nossa, como é que eles vão criar um musical sobre o Alexander Hamilton? Não vai ficar legal. Mas eu resolvi dar uma chance, porque tava todo mundo falando bem, e eu pensei que se tá todo mundo falando bem, alguma coisa boa deve ter. E realmente eles conseguiram criar um musical interessante, divertido e emocionante com uma história que muitas pessoas não se interessariam. Então, esse é um dos musicais que eu recomendo pra você que gosta muito de história, que quer entender mais sobre a história dos Estados Unidos, que quer se divertir e quer ouvir boas músicas com boas coreografias. Porque se tem uma coisa boa que Hamilton, que o musical conseguiu fazer, foi que eles têm um elenco impecável. Você não, sabe, tem musicais que você percebe que tem um ou outro que acabam sendo um pouquinho mais fracos, mas aqui não, o elenco inteiro é perfeito. Todos eles têm uma voz espetacular, o roteiro faz sentido, e assim, é um musical que tem respeito a todas as pessoas que fazem parte dele. Não conta a história, sabe, de um jeito bobo, de um jeito desrespeitoso. Eles contam uma história muito bem e, pra mim, por exemplo, que sou uma pessoa que não conhecia muito a história do Alexander Hamilton, eu consegui entender bem com esse musical e me deu realmente vontade de pesquisar mais sobre a vida dele. Eu acho que essa é a parte boa, né, da gente poder assistir a um musical, a um filme, a gente poder se interessar por essa história. Mas então você que tá aí perdido, nunca ouviu falar do musical, não sabe do que eu tô falando, eu vou resumir aqui pra você. Eu vou explicar cada uma das músicas, vou explicar a história do musical. Então, se você criou curiosidade e quer assistir sem saber de nada, você fecha o vídeo aqui, depois que assistir, volta e continua a assistir. Mas se você já quer chegar no musical sabendo um pouco da história, pra não ficar perdido, pode ficar aqui que eu vou explicar música por música. E o musical, ele é dividido em dois atos, o ato 1 e o ato 2, e no meio desses atos tem uma pausadinha ali para as pessoas, né, tomarem uma água e irem no banheiro rapidinho. E esse musical, ele foi apresentado na Broadway, só que a Disney acabou gravando ele e colocando no Disney Plus. E ele é um musical realmente muito bom, ele tem 2 horas e poucas, eu acho. Só que ele é um musical que não parece que tem 2 horas, assim. Tu assiste ele e tu acha que passou meia hora quando tu vê que já assistiu o musical inteiro. Porque ele é realmente muito bom. E outra parte que eu achei muito interessante desse musical foi que ele tem um elenco muito presente de representatividade. Porque eles têm metade do casting deles é de pessoas negras. E é muito importante isso, porque quase todos os musicais que eu já assisti até agora era tipo assim, tinha 2 pessoas negras e o resto inteiro eram pessoas brancas. Então é muito interessante a gente olhar para esse casting perfeito e, sabe, cheio de representatividade, com mulheres muito fortes. Então foi um casting assim, que me deixou realmente muito feliz. Eu não tenho nada a reclamar sobre Hamilton. Mas então, qual é a história de Hamilton? Bom, a história de Hamilton é sobre um cara chamado Alexander Hamilton. Ele veio lá dos Caribes para os Estados Unidos, porque na época os Estados Unidos eles eram uma colônia da Inglaterra. Só que quem lê um pouco sobre história sabe que ninguém quer ser colônia. Todo mundo quer ser livre, quer ser um país livre, quer ter sua própria constituição, quer realmente poder escolher e quer governar o seu próprio país. Então, os Estados Unidos já estavam começando lá a querer se rebelar contra a Inglaterra, e o Hamilton, ele sempre foi uma pessoa muito revolucionária, então ele chegou lá já querendo guerra, vamos libertar os Estados Unidos, e esse é o resumo para você entender Hamilton. Você tem que pensar que esse era os Estados Unidos quando eles ainda eram uma colônia da Inglaterra, e isso já te dá um pouco uma ideia do musical. Esse vídeo aqui eu vou fazer inspirado no canal da Jessica Balutz, que quando eu vi que ela tava falando de Hamilton, eu falei, eu preciso falar também, porque Hamilton é perfeito, tem total de 0 defeitos. E como Hamilton é dividido em ato 1 e ato 2, eu vou dividir em 4 vídeos, porque senão eles vão ficar 30 minutos cada um, porque eu falo sem parar. Então eu vou dividir o ato 1 em 2 vídeos e o ato 2 em 2 vídeos também. E esse musical, ele é considerado um dos melhores da Broadway, e é aquela história. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito dessas obras da Broadway, eu sinto que a minha alma pertence à Broadway, só que eu não tenho talento suficiente pra estar lá, então eu só fico assistindo de longe, imaginando que eu sou um dos atores de lá, surtada. Então, o musical, ele começa com o número de abertura, e o número de abertura se chama Alexander Hamilton.
e conta a história de como é que foi a infância do Hamilton e o que levou ele a sair lá do Caribe para ir até os Estados Unidos. Então nesse, como é um númerozinho de aberturas, todos os personagens principais acabam cantando e eles acabam explicando um pouquinho sobre o que cada um dos personagens deles vai fazer na trama. Tem um coro muito interessante, tem uma coreografia, e eu acho muito engraçado sobre esse musical que eu nunca tinha visto em nenhum outro, é que eles têm tipo um palco que ele vai girando, e os personagens vão andando assim, só que parece que eles estão no mesmo lugar, é uma coisa assim, eu acho muito bonita de assistir, eles têm todo um cenário bem preparado mesmo. Então, esse é o início do musical, é quando eles fazem um resumo de tudo que a gente ainda vai ver. Então, a minha parte favorita dessa música é quando tem um coro de pessoas que eles cantam There's a million things I haven't done, but just you wait. Que é uma coisa tipo assim, tem 1 milhão de coisas que eu ainda não fiz, mas se você esperar, eu vou fazer. E essa é uma parte muito importante pro musical, porque o Hamilton, ele fala isso várias vezes durante o musical, que ele não tem nada no momento. Ele é uma pessoa pobre que não sabe o que vai fazer da vida, ele ainda tá tentando fazer alguma coisa, só que ele quer mudar o mundo. Ele quer livrar os Estados Unidos dessa coisa de opressão, dessa coisa de ser uma colônia. Então, depois dessa abertura do musical, a gente já vai direto, porque como ele é um musical 100% cantado, não há falas. Então, a gente já vai direto para uma outra música que ela é chamada de Aaron Burr, Sir, que é quando o Hamilton acaba chegando nos Estados Unidos e ele acaba se encontrando com um homem chamado Aaron Burr, que, pra quem não sabe, o Aaron Burr, ele é um grande advogado que ele é conhecido por ficar sempre em cima do muro. Ele não quer se pronunciar nem a favor da revolução e nem contra. Ele quer ver qual dos dois lados vai começar a ganhar primeiro para depois ele se aproveitar. E então o Hamilton chega pra ele todo empolgado. Cara, eu ouvi falar de ti de lá onde eu tava. Tu é um advogado muito bom. Por isso eu vim até aqui pra te chamar pra tu fazer parte dessa revolução toda comigo. Só que daí o Aaron Burr olha pra ele e fala tipo assim, cara, se eu for te dar um conselho, o conselho que eu te dou é não se mete com nenhum dos dois lados, espera pra ver qual dos dois vai se sair melhor, depois tu só vai lá, joga uns elogios pra eles e se mete lá no meio, segue o meu conselho. E o Hamilton fica tipo, cara, tu vai ficar em cima do muro pra sempre? Aí também é nessa música que o Hamilton acaba conhecendo seus 3 novos amigos que eles acabam virando melhores amigos no resto musical inteiro, que é o Lafayette, que ele é meu personagem, assim, um dos meus personagens favoritos. Ele é super divertido. Ele é francês, então ele fala, assim, todo com sotaque francês. O Mulligans e o Lawrence. Eles estão todos bebendo, assim, e conversando entre eles. Aí eles chegam pra cumprimentar o Burn. Então é nisso que eles acabam, tipo, zoando com a cara dele, né? Que ele tá sempre em cima do muro. Aí vem o Hamilton e fala, tá, Burn, mas se você vai ficar sempre em cima do muro, qual é aquela coisa que vai fazer você cair de verdade? Qual é aquela coisa que vai te derrubar na vida se tu vai estar sempre em cima do muro? Aí os 3 ali já percebem que o Hamilton é meio que da mesma laia que eles ali, então ali eles acabam começando a criar uma amizade. You stand for nothing, Burr. What'll you fall for? Who are you? Who are you? Who is this kid? What's he gonna do? Depois dessa música a gente já engata direto no solo do Hamilton, porque é tipo assim, no meio de uma frase ele já começa a engatar assim o solo dele, que o solo dele é My Shot, que é como se fosse algo como minha chance. E é nessa música que a gente percebe o verdadeiro desejo do Hamilton de começar uma rebelião, uma revolução, de tirar os Estados Unidos da mão da Inglaterra. Então ele começa a falar que I'm not throwing away my shot. Ele não vai jogar essa chance que ele conseguiu de estar ali no lixo. Ele é um imigrante, ele é órfão e ele não vai jogar tudo que ele conseguiu até agora no lixo. Ele vai conseguir realizar o sonho dele. Então a gente já começa a ver ele conseguindo influenciar os outros, a influenciar o povo, e a única pessoa que não se influencia por esses ideais de revolução dele é o Burr, que continua em cima do muro. E essa música tem uma das minhas frases favoritas do musical inteiro, que é I'm just like my country, I'm young, scrappy and hungry. Que é tipo, eu sou igual ao meu país, eu sou jovem, deslocado e faminto. Essa é uma frase muito legal, porque eles cantam assim, todo mundo empolgado, tem toda uma coreografia, é muito legal pra mim ver todo mundo cantando, assim, ali é como se fosse o início de uma rebelião. Assim que
que acaba o solo do Hamilton, já vai direto pra música The Story of Tonight, que é a música do Hamilton e dos 3 amigos dele, que é quando eles estão lá sentados, bebendo, já podres de bêbado, os 3, e quando eles falam de que no futuro, quando as pessoas estiverem lendo os livros de história, elas vão estar contando a história daquela noite ali, de quando todo esse sentimento de rebelião e de revolução começou. E que os 3, eles já estão na história, só por terem se metido no meio de tudo isso. E tem uma frase muito interessante que é Raise a glass to freedom, something they could never take away. Que é como se fosse, tipo, um brinde à nossa liberdade que eles nunca vão conseguir tirar de nós. É uma frase muito legal. E daí, é uma cena realmente muito bonita, que tem um grande significado pra mim. Raise a glass to freedom, something they can never take away, no matter what they tell you. Então, assim que já passa The Story of Tonight, já começa uma das minhas músicas favoritas do musical inteira, que é The Schuyler Sisters, que conta a história das 3 irmãs Schuyler, que elas são filhas de um cara muito rico e poderoso da cidade, então todos os homens ficam babando em cima delas, não só pelo fato delas serem bonitas, mas justamente porque se a pessoa se casar com ela, o status dela vai ser elevado, assim, ó, num nível extraordinário. Então, o pai delas não quer que elas fiquem passeando na cidade pra dar uma olhada nos garotos, só que elas vão mesmo assim, e elas estão lá passeando na cidade, e assim a gente acaba descobrindo um pouco da personalidade de cada uma das irmãs. A gente tem a Angelica, a Eliza e a Peggy. A Angelica e a Eliza são como se fossem as principais das irmãs Schuyler, porque a Peggy, coitadinha, sim, de fundo, porque o musical não tem tempo pra desenvolver bem a relação dela, então ela só aparece vez ou outra cantando umas partezinhas das músicas, só que a gente não vê bem a história delas. Então nessa música a gente vê uma Eliza e uma Angelica apaixonadas pela revolução, e uma Angelica que diz que... Porque a Angelica é minha personagem favorita, eu amo ela, defendo ela de qualquer pessoa que fale mal dela, e nessa música ela tá querendo dizer que ela tá em busca de um homem que tem uma mente que trabalhe, um homem inteligente. Ou seja, muito bem, Angelica, você sabe as coisas que estão certas. E daí a gente tem a Eliza, que é uma pessoa mais romântica, que se deixa levar. É muito legal ver essa diferença entre elas, e a música é muito legal. É muito divertida, assim, sabe, ter essa quebra entre uma música mais calma, mais clássica, que era The Story of Tonight, pra The Schuyler Sisters. Angelica, Eliza, and Peggy. Angelica, Eliza. Depois a gente tem uma das músicas que pra mim é uma das piores do musical. Ela é muito chata. Acho que todo mundo assim que é fã de Hamilton concorda que Farmer Refuted é uma das piores musiquinhas que tem no musical, só que a gente entende que ela foi feita pra ser chata. Ela foi feita pra estar ali pra gente se irritar com a pessoa que tá cantando. Que é um moço que foi enviado pelo rei pra tentar influenciar o povo a ser contra a revolução. Daí ele fica lá lendo um textinho pronto e o Hamilton fica muito bravo porque ele tá falando um monte de besteira da revolução. Aí um fica cortando o outro, o Hamilton fica gritando revolução, revolução, e o cara fica falando e lendo um monte de texto. E é uma música muito chata mesmo, só que ela é pequenininha, então ela não é uma música tão importante assim. Só que depois, para aliviar a dor de ter ouvido essa música péssima, a gente vem pra uma daquelas que é a melhor música do musical. Ela é muito divertida, ela é como se fosse assim um alívio cômico. Esse personagem, que é o rei da Inglaterra, ele foi criado pra ser o alívio cômico do musical. Claramente, eles colocam ele sempre que a plateia tá precisando dar aquela relaxada. E o nome dessa primeira música dele é You'll Be Back. É como se fosse tipo assim, você vai voltar. E nessa música é o rei que ele vem assim, sabe, todo pomposo, falando que ele sabe que os Estados Unidos não vão levar essa coisa de rebelião a sério, de revolução, porque eles vão ver que governar um país sozinhos é muito mais difícil. E que ele só criou uma colônia lá porque ele ama todo mundo que mora lá. E daí tem bastante referência histórica, sabe? Ele é um personagem, assim, bem exagerado, bem engraçado mesmo. E todo mundo morre de rir toda vez que ele aparece, porque ele fala, assim, umas frases, sabe? Do tipo, eu vou mandar um batalhão inteiro invadir os Estados Unidos só pra provar que eu amo muito todo o povo que tá lá. Sabe? Ele fala umas coisas bem exageradas, assim. Ele é um personagem realmente muito divertido. Say our love is draining and you can't go. You'll be the one complaining when I am gone. A próxima música é aquela onde o musical sabia que a plateia tava esperando, que é Right Hand Man, que é quando apresenta um dos personagens assim, principais da história dos Estados Unidos, que é George Washington, que ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, antes mesmo da música começar, ele já vem assim... Então aqui está, senhoras e senhores, o momento que vocês estavam tanto esperando.
George Washington. Ele aparece, a plateia inteira bate palma porque ele é realmente uma pessoa que todo mundo estava esperando para ver no musical. Então essa música dele é quando ele chega contando do fato que os Estados Unidos estão sim participando da guerra, só que eles estão trabalhando com bem menos armas do que o prometido, bem menos homens, eles vão perder a guerra. Então o George Washington chega à conclusão que ele precisa do seu braço direito, ele precisa de um homem para ajudar ele nessa guerra. Então o Burr, percebendo isso, já chega se oferecendo, falando, não, eu sou um advogado de respeito, eu sei bem do que eu tô fazendo, tu tem que me chamar. Daí o George Washington bate o olho no Hamilton e fala, Burr, bate a porta quando tu sair, porque eu já escolhi quem vai ser o meu braço direito. E é daí que o Burr começa a criar esse ódio pelo Alexander, porque tá dando tudo certo pra ele. Ele acabou de chegar do lado fim do mundo do Caribe, só que ele já tá conseguindo fazer tudo certo. E daí, enquanto o Hamilton pensa se ele aceita ou não aceita essa coisa de ajudar o George Washington, no fundo a gente consegue ouvir I'm not turning away my chance, que é como se fosse na cabeça dele, ele pensando que ele não pode jogar essa chance dele no lixo. Então ele mal aceita, ele já tá mudando tudo, fazendo um monte de plano de guerra, chamando os amigos. Ele nem perguntou pros amigos. Ele já botou os amigos dele na guerra, já botou pra liderar. Então ele já botou ordem lá em tudo que tava uma bagunça. Washington, we are outgunned, outmanned, outnumbered, outplanned. We gotta make an all-out stand. Hey yo, I'm gonna need a right hand man. A música é A Winter's Ball, que é quando a gente vê o Burr, toda essa raiva dele com o Hamilton, do porquê que tá dando tudo certo pro Hamilton e tudo errado pra ele, mas ele acaba percebendo uma coisa, que tem algo que une ele e o Hamilton, que é o charme deles com as mulheres. Os dois são muito bons em lidar com mulheres, então eles acabam indo pra um baile de inverno. E quem tá no baile de inverno? Elas mesmas, as Schuyler Sisters, que estão lá sendo paqueradas por todas as outras pessoas do baile, porque elas são perfeitas, e daí já é um gancho para a próxima música, que é uma das mais fofinhas do musical inteiro, que é Helpless, que é onde a gente consegue ver a Eliza, uma das Schuyler Sisters, começando a se apaixonar pelo Hamilton, e a irmã dela, a Angélica, fazendo o papel de Cupido. Então, como é uma música, é tudo muito rápido, né? No musical é assim, eles precisam contar a história de uma forma muito rápida, então eles se conhecem no baile, depois já mostra eles trocando cartas, já mostra o Hamilton pedindo a mão dela pro pai dela, depois já mostra eles se casando. É tudo isso muito rápido, sabe? Mostra essa coisa deles se conhecendo e da relação deles indo evoluindo assim, apenas uma música. Isso é completamente normal nos musicais. Só que aí a gente percebe que o amor deles é um pouco esquisito, porque a Angélica ama o Hamilton muito mais do que ele ama ela. Porque o Hamilton, ele é uma pessoa que, como a própria Angélica disse, nunca vai estar satisfeito. Ele é uma pessoa que ele tá lutando pela rebelião, pela revolução. Então, os dois são meio que opostos e ele ainda tá com um crushzinho na Angélica, que é a outra das Schuyler Sisters, só que isso é assunto pra nossa próxima música. Depois dessa música, a gente já vai direto para aquela que é considerada a melhor, se não alguma das melhores músicas do musical, que é Satisfied, que é como se fosse o solo da Angélica, que é quando a gente acaba descobrindo que ela abriu mão do Hamilton, porque ela sempre amou ele, só que ela abriu mão dele pela sociedade e pela Eliza. Ou seja, aí a gente já tem casos de família, né? Porque ela tá ainda apaixonada pelo Hamilton, só que ele acabou de se casar com a irmã dela. Então, nessa música tem uma jogada muito interessante, que a música começa falando rewinds, e o tempo volta, os atores todos começam a se mexer, tipo, como se estivessem voltando no tempo. Então volta lá pro baile de inverno e a gente vê todas as coisas na visão da Angélica. E a gente descobre que ela tava, assim, muito apaixonada pelo Hamilton. Só que ela, por ser a irmã mais velha e não ter nenhum irmão pra meio que seguir com essa linhagem da família e elevar o nome da família, ela, como a mais velha, precisava ser a irmã que iria se casar com um homem rico e influente. Esse era o papel dela na sociedade. Então ela percebeu assim, ok, eu não posso me casar com Hamilton, porque ele por enquanto é um Zé Ninguém, ele tem ideias interessantes, só que ele não tem família, ele não tem nome, ele não tem nada influente na sociedade, ele não tem dinheiro, eu não posso me casar com ele. Então, já que a minha irmã já demonstrou interesse por ele, vou fazer o papel de Cupido e vou unir os dois. Só que ela deixa bem claro desde o começo da música que ela continua perdidamente apaixonada por ele e que ela tá sofrendo muito nesse momento do casamento dele, só que ela deseja toda a felicidade do mundo pra irmã, que ela nunca faria nada pra estragar esse casamento deles e que ela espera realmente que eles prosperem na vida. Então ela termina essa música dizendo que tem uma coisa que ela e o Hamilton têm em comum,
que os dois nunca vão estar satisfeitos com nada. Ela nunca vai estar satisfeita com a vida que ela vai ter e nem ele, porque os dois são revolucionários que querem sempre mais do que eles têm. Ou seja, lembra que a Angélica lá no começo tinha falado que ela estava procurando um homem com uma mente que trabalhasse, um homem com uma mente brilhante? Então, ela encontrou esse homem no Hamilton, só que ela abriu mão dele para a felicidade da irmã dela e também para atender aos desígnios da sociedade. She'll be happy as his bride, and I know he will never be satisfied. I will never be satisfied. Nessa música a gente tem uma reprise de The Story of Tonight. Então agora aqui a gente tem os amigos do Hamilton cantando, todos bêbados e comemorando o casamento dele. Inclusive eles fazem uma piadinha tipo assim, nossa, se até o Hamilton conseguiu se casar, qualquer pessoa do mundo consegue se casar. Então o Hamilton de longe acaba avistando o Burr e ele fica super surpreso, porque ele não imaginou que o Burr fosse vir pro casamento dele. Afinal, eles se brigaram um pouco depois daquele negócio lá dele ter sido escolhido para ser o braço direito do George Washington. Mas então o Burr aparece lá, eles começam a conversar, então os amigos do Hamilton chegam e começam a perguntar sobre um boato que tá rolando por aí de que o Burr tá namorando com uma mulher misteriosa. Então o Burr começa a negar, começa a tentar fugir, mas ele no fim acaba admitindo que ele não pode dizer quem é a mulher que ele tá namorando porque ela é casada com um soldado britânico. Ou seja, gente, esse musical ele é assim, ó, casos de família sem parar. Eles é irmã gostando do marido da outra irmã, é cara casado, saindo com mulher casada, é uma loucurada esse musical. If the Tomcat can get married, If Alexander can get married, hope for our ass after all. Então a próxima música que a gente vê é um solo do Burr, que é o Wait For It, que é quando ele explica do porquê que ele tá a vida inteira dele esperando pra se posicionar, esperando pra dizer o que ele vai fazer. Então a gente vê mais as coisas pelo ponto de vista do Burr nessa cena, porque a gente vê sempre pelo ponto de vista dos outros personagens, a gente vê do ponto de vista do Hamilton, só que aí a gente vê do porquê que ele tá sempre em cima do muro. I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it. Life doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes. Então a próxima música depois dessa é Stay Alive, que é quando a gente volta pra guerra, volta pro tiro, pro bombardeio, e a gente vê o George Washington desesperado, porque eles, mesmo com tudo que eles estão fazendo, eles têm o risco de perder a guerra. Então ele tem algumas tropas que precisam de um líder. Rapidamente o Hamilton vem e eu quero ser líder, me bota no meio da guerra. E o George Washington fala, não, porque eu preciso de tu vivo. Eu tenho uma outra pessoa aqui que eu conheço que pode ficar pra cuidar das tropas. E quem ele bota pra cuidar das tropas? Charles Lee. Quem é Charles Lee? Um cara aleatório. O Hamilton fala pra ele, não vai dar certo, o Charles não sabe fazer nada, ele é um lixo. Aí o George Washington fala, confia, ele vai saber fazer sim. Dito e feito. O Charles Lee fez tudo errado. Eles perderam metade das tropas, muita gente morreu porque o Charles Lee era um medroso. Ele não queria atacar, ele não sabia o que fazer, ele ficou no meio do tiro cruzado. Então o Hamilton fica muito bravo, porque ele tinha avisado que ia dar errado, ele tinha avisado que o Charles Lee era um lixo, ele não ia saber liderar as tropas, que quem deveria liderar era o Hamilton. Então ele vai até o George Washington e fala, eu vou criar um duelo com o Charles Lee, porque além de ele ter feito a gente perder e prejudicado o nosso plano de guerra aí nessa batalha, ele ainda tá falando mal do Senhor pra todo mundo, ele tá falando mal de ti pra cidade inteira, eu vou entrar num duelo com ele. Aí o George Washington fala, não vai entrar em duelo nenhum com ele. Eu te proíbo de participar de um duelo. Aí o Hamilton fala, eu vou participar. Então o George Washington ameaça de que é uma ordem ele não participar do duelo. Mas então o Lawrence, lembra do Lawrence, aquele amigo do Hamilton? Então ele se oferece pra ir no lugar do Hamilton pro duelo. Porque naquela época as pessoas não sabiam sentar e conversar. Sentar, comer um pastel com suco de laranja pra resolver as coisas. Não, era tudo na base do duelo. Strong words from Lee. Someone ought to hold him to it. I can't disobey direct orders. then I'll do it. Alexander, you're the closest friend I've got. Lawrence, do not throw away your shot. Ou seja, logo depois dessa começa a música 10 Duel Commands, que são as 10 regras de um duelo.
que eles explicam como é que funciona um duelo, que tem que ter um médico, o médico tem que estar de costas pra não ir socorrer nenhum dos dois primeiro, pra ser justo, e que daí tem todo aquele negócio, todo mundo nervoso, quem é que vai viver, o Charles Lee ou o Lawrence? Então eles começam a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 10 paces, fire! E daí você se pergunta, quem morreu? O Lawrence ou o Charles Lee? Qual dos dois foi acertado primeiro? Isso é uma coisa que você só vai saber se você assistir a segunda parte desse meu vídeo, porque eu vou dividir, como eu disse, o primeiro ato em 2 partes, então eu vou parar a primeira parte por aqui, então não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e comentar aqui embaixo se você já assistiu Hamilton e se você ficou com interesse de assistir Hamilton depois desse meu vídeo. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau! Não esqueça de assistir a segunda parte para saber quem sobreviveu ao duelo mortal entre o Lawrence e o Charles Lee.